Bom, começando com o fato de que muitas mulheres, elas não são invisíveis porque são boas no que fazem, obviamente. Elas são invisíveis porque aí muitas delas não sustentam a imagem que elas comunicam com o lugar que elas já ocupam por dentro. Nós vamos falar muito sobre desalinhamento de imagem e externalização de essência e imagem, basicamente. E isso é o fator que mais impedem as mulheres de romperem, de crescerem profissionalmente, enfim, nos relacionamentos, por causa desse ruído que nós falamos, né, dentro da imagem. Um ruído de imagem, um ruído ali de sustentar aquilo que você é por dentro. E basicamente, quando a imagem não sustenta a identidade, a mulher se cansa. E quando sustenta, ela governa. Então a Jenny sempre traz muito nessa temática do governo, de governar a própria vida. Então nós vamos falar sobre governar a própria imagem, que seria então governar essa identidade que nós muitas vezes esquecemos de fato quem nós somos. E o arquétipo, eu falo que ele é uma ferramenta que nos impulsiona a lembrarmos quem nós somos e conseguirmos passar isso para as pessoas de fato. Então, como eu falei, o problema central é o desalinhamento entre a essência e a imagem, entre a identidade e a imagem que essa mulher evidencia para as pessoas. O que eu mais recebo, né, de questões, né, de clientes, de mentoradas, de alunos que falam comigo, são muitas vezes mulheres que sabem muito, têm uma bagagem extensa, têm conhecimento, têm faculdade, têm pós-graduação, mas elas sentem que não são levadas a sério. Algumas de vocês podem passar por isso também. Então, entregam muito, mas não tem essa devolutiva das pessoas. Ou elas também oscilam, muitas vezes, entre forte demais e apagada demais. Essa inconstância entre algo, uma coisa que elas evidenciam uma semana, depois outra semana já está de outra forma, depois se apaga por causa de alguma coisa que aconteceu na vida. Então, essa inconstância também gera um ruído muito gritante. E muitas mulheres também se vestem corretamente, mas elas não se sentem representadas. O que acontece, né, nesse período, nesse momento, é que muitas mulheres, elas passam por situações na vida, então muitas vezes se divorciam, rompem com amizades, engravidam, né, vem a maternidade, ou algum ente querido falece. E esse baque emocional afeta muito também a comunicação visual. Então, muitas mulheres às vezes abrem um guarda-roupa e elas não se veem mais representadas nessas roupas. Então, também essa questão é importante a gente validar de fato quem é você hoje, na essência. Eu sempre falo com as minhas mentoradas, né? A gente constrói o projeto visual para hoje. Amanhã, a Deus pertence, né? O passado já foi, a gente está hoje no presente e a gente projeta isso para o agora. E basicamente, o que fala-se hoje é que o mercado está saturado de profissionais. Mas será que é mesmo? Será que está cheio mesmo? Ou será que faltam profissionais que transmitem confiança e uma autoridade para gerar essa credibilidade e se destacar? Profissionais que entendem a dinâmica do jogo, de se destacar e se diferenciarem da manada. Mas eu sei que é comum a gente se sentir também perdida com tanta informação, né? Internet, a televisão, plataformas. A gente se sente insegura e sente que nunca está bem vestido o bastante, muitas vezes, para aquela ocasião, para aquele evento, para aquele momento. Você, às vezes, pode sentir também que perde muito tempo, às vezes, em frente ao espelho, trocando de roupas, e quando vai sair, acha que nunca está pronta. O dia a dia é muito corrido, nós sabemos, né? Já levanta, já sai, já toma café correndo, se maquia às vezes no carro, né? O tempo é curto. E o reflexo geralmente não revela a mulher que você é de fato segura e confiante ou que você gostaria de ver no espelho. E eu sei o que é isso porque eu também passei por isso, né? Eu falo com propriedade esses problemas porque eu já passei por isso. Então, agora me apresentando oficialmente, para quem não me conhece ainda. Então, eu sou Larissa Bovo, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu já trabalho há 14 anos no universo da moda.
Hoje eu sou mestranda em moda, né? Como eu falei, esse projeto dos arquétipos faz parte do tema da minha dissertação do mestrado. Sou graduada em moda também, então tenho uma trajetória, já tive marca de moda. E na verdade eu escolhi trabalhar com isso porque eu precisei aplicar em mim mesma ferramentas de imagem para sair de uma depressão. Então, além da minha reconstrução espiritual, eu precisei aplicar em mim. E ao longo desses anos eu fui inspirando também outras mulheres a buscarem essa transformação, tanto espiritual quanto externa, e ajudei elas também a se sentirem mais seguras e confiantes, assim como eu me sinto hoje. E mostrando, né, algumas dessas mulheres transformadas para vocês verem que realmente é um fato, né? Hoje eu tenho a Bárbara como mentorada, e ela está vivendo a sua lapidação de imagem. Então ela saiu de um visual que não representava mais ela para uma imagem hoje alinhada com seu posicionamento, que hoje ela é também mentora de mulheres. Então a gente vê, né, uma diferença absurda de imagem, e não só a imagem visual, mas percebam o semblante, né, o olhar, né, o sorriso tá mais leve, tá mais, sabe, gostoso de ver a pessoa, ela tá mais feliz de fato, se sentindo representada por quem ela é, não tentando mais imitar padrões, mas de fato sendo ela mesma. E isso é o mais difícil hoje. Bom, entrando agora propriamente no nosso assunto da aula, agora eu só dei o contexto, o panorama para vocês. Mas, Lari, de fato, o que são os arquétipos? Né? Muito se fala assim, existe arquétipo de Cleópatra, de não sei o quê, de Saturno. O que são? Bom, eu fui pesquisar na fonte e foi um médico psiquiatra, foi o Carl Jung, né, para quem conhece, a Jenny conhece muito, né, como psicanalista. É ele que fez essa pesquisa profunda para entender comportamentos das pessoas. Então, basicamente, ele fez uma investigação na sociedade, na história mesmo da sociedade humana, e ele identificou alguns padrões de comportamentos, que é universal. Isso aqui no Japão, nos Estados Unidos, em todo lugar, nós vamos ter esses padrões de comportamentos, que na verdade são esses arquétipos, eles se expressam, né, simbolicamente, ideias ou conteúdos de pessoas e de lugares. E esses padrões, basicamente, nós extraímos como sociedade, como história, da própria natureza. Vocês vão ver aqui. Esses comportamentos, né? Essa manifestação é de acordo com a própria natureza. Já para Couto, que é outro especialista em arquétipos, ele explica que os arquétipos eles são como símbolos que determinam como a gente se sente. Ou como quando nós vemos ele, quando nós ouvimos algo ou percebemos os arquétipos. Então, de fato, os arquétipos, eles induzem alguns comportamentos e sentimentos. Daí está uma chave. Eu não falei no começo, mas espero que você já está com papel e caneta aí para anotar, que eu vou trazer alguns pontos chaves para vocês. Então, é legal anotar, porque por mais que eu fale, muitas vezes não está no slide, então anota. Isso é um ponto chave que eu falei agora. Os arquétipos, eles induzem sentimentos e emoções nas pessoas. E aqui é uma estratégia de imagem. Se você quer impactar, se você quer causar algo nas pessoas, a chave são usar os arquétipos. Então, basicamente, o arquétipo ele provoca uma resposta emocional, né? Esse estímulo que ele é inconsciente, tá? As pessoas elas não têm consciência disso, eu já vou explicar como. E, obviamente, que esta é uma forma de influenciar uma pessoa. Nós temos vários livros, né, sobre como influenciar pessoas, né, enfim, como fazer amizades. O arquétipo é uma estratégia para você influenciar de forma positiva, tá, gente? Mas, de fato, como você quer ser percebida. E eles podem se manifestar com formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques e personalidade. A gente vai se atrelar basicamente na personalidade e de elementos de design. E fisiologicamente, o que acontece? Quando a pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo em você ou em algo, isso ativa neurotransmissores, né, e hormônios
que no caso gera emoções, depois sentimentos e depois comportamento. Então, a maneira que a pessoa vai se comportar contigo é determinada pelo arquétipo inconsciente que ela viu. Isso é muito forte. Bom, primeiramente eu vou trazer o panorama dos 12 arquétipos para vocês, que são os arquétipos de marcas. Eu vou associar eles com as marcas, porque vai ficar mais fácil para depois a gente colocar isso dentro da comunicação visual. Perfeito? Bom, os arquétipos de marcas, então, eles se desenvolvem dentro de um produto ou de uma marca, na criação daquela identidade, né, da estratégia daquela marca, no design ou no marketing mesmo, na divulgação, na propaganda. E as marcas fazem isso como uma manobra para se fixarem na mente das pessoas. Nas propagandas, principalmente, se vocês vão ter noção disso. Então, desde o design até experiências também com o produto, experiências na loja, experiência quando você recebe o produto, na própria arquitetura, né, no ambiente social, também a gente pode utilizar os arquétipos. Bom, os 12 arquétipos aqui representados por marcas, nós vamos começar pelo bobo da corte. O bobo da corte eu trouxe aqui pela Pepsi. Então, quando a gente fala da Pepsi, a Pepsi traz sempre um ar bem humorado nas suas propagandas, né? Traz esse ar assim mais engraçado, né? Das propagandas, da própria do design que ela traz, as cores. Então, isso remete ao bobo da corte, que naturalmente é o arquétipo que faz os outros rirem, né? É o palhaço, é engraçado, é aquela pessoa super engraçada naturalmente. E isso prende as pessoas. A gente gosta, quem não gosta de rir? Todo mundo gosta de rir. Então, o bobo da corte é uma estratégia que para algumas marcas dão super certo, para outras tem que tomar cuidado. O prestativo nós vemos muito, principalmente na Johnson & Johnson, que eu cuido do seu bebê, né? Eu cuido de você, esse cuidado, sabe? A pessoa é prestativa, ela acolhe, ela cuida. A Unimed a gente tem bastante também esse arquétipo. Então as cores são mais suaves. A própria propaganda tem esse cuidado em mostrar isso também a todo momento, né, para os clientes, que está cuidando de você. Então, realmente é uma pessoa, né, uma marca, uma empresa prestativa. O criador, já de fato, é aquele que cria, é o artístico, o inovador, aquele que é diferente. A MAC traz isso com muita força. Nas maquiagens diferentes, muitas cores, né? A própria propaganda também traz muito isso. Então, o criador é essa áurea mais artística por natureza. Nós temos o governante também, que traz também essa potência, né? Então, no Rolex, poxa, a pessoa tá com Rolex, ela já passa uma outra áurea de governo, né? De responsabilidade, de um empresário. Então, faz todo sentido também para essa marca. Temos o inocente, pela Coca-Cola aqui, então, abra a felicidade, né? Então, aquele momento de inocência, prazer, a propaganda sempre as pessoas rindo, felizes, naquela inocência, ela faz isso muito bem. O explorador com o Jeep, então, na lama, ele andando em lugares inusitados, explorando o mundo, de fato, se conecta muito com pessoas que têm essa característica também de explorar os lugares. Temos o sábio também pelo Google. Então, ele sempre traz a informação, né? O sábio, ele traz o conhecimento, a sabedoria. Então, tudo que você precisa está lá no Google. Hoje tem o ChatGPT também, né? Mas, de fato, o Google estreou esse campo. Temos a Nike com o herói. Então, o herói, ele sempre está enfrentando desafios, superando desafios. E aquela frase clichê da Nike que é just do it, só faça, né? Supere, avance. Temos o fora da lei. Fora da lei, ele traz essa questão um pouco mais revolucionária, disruptiva, né? Então, as peças mais rasgadas, assim, mais contra a lei mesmo, como marcas como a John John, Coach também traz essa pegada mais fora da lei. Temos o mago, então, que é aquela coisa da magia, do Mastercard, né? Então, que você pode ter um cartão sem limites aí para gastar, para fazer o que quiser. A Disney usa isso muito bem também, né? Então, você entra nesse mundo fantástico, né? Da magia, do tudo pode acontecer.
Temos o cara comum da Hering, que então são as roupas básicas, bem comum, aquela pessoa do dia a dia mesmo, né, que é a grande massa da população. E é muito fácil manipular as pessoas que estão nesse arquétipo. E temos o amante, então, que traz esse magnetismo, né, esse desejo, essa sensualidade natural que a gente tem na Victoria's Secret, por exemplo. Aqui eu trouxe mais um exemplo de amante, que é a Chanel. Então, as marcas de luxo, elas trazem muito bem esse arquétipo do amante, porque elas fazem com que você deseje aquele produto, né? Então, o Chanel No. 5, a bolsa Jumbo Double Flap, você faz com que você, não, eu preciso dessa bolsa. E aqui ela faz um mix que a gente vai falar já, do amante com o governante. Quando a gente junta os arquétipos, é uma potência gigantesca. Então aqui eu trouxe mais da MAC, do criador. Então é uma obra de arte, né? Cada peça, né? Cada maquiagem é uma obra de arte. Cores, texturas, atitude criativa, moderna e muito expressiva. E são autênticas. Propagandas também trazem isso. E o arquétipo do herói, que é o Just Do It, né? Só faça, né? Então usa sua força e coragem. É algo que faz a diferença. O herói, ele carrega um legado. Então já vão pensando aí, se você tem um legado, quer deixar um legado, você tem uma história muito potente e não tá falando para as pessoas, tá perdendo a oportunidade de ter o arquétipo do herói aí evidenciando para as pessoas. Bom, Lari, tudo muito lindo, tudo muito legal, mas como eu vou aplicar isso então na minha comunicação visual? Eu quis dar esse panorama para vocês entenderem como as marcas já fazem isso. Daí fica muito mais fácil, porque daí a gente vai lembrar das propagandas e vai conseguir entender a nossa mensagem agora. Que nós, como marca pessoal, cada uma de vocês aqui é uma marca pessoal. Então vocês têm essa tarefa de passar essa boa impressão para as pessoas. No visual, então, o arquétipo ele se expressa pelos elementos de design. O que são elementos de design? São as cores, linhas e formas, o tipo de tecido que você usa, o ritmo visual, né? O ritmo é quantas vezes aquele elemento se repete na sua comunicação, com harmonia ou não, e a sua presença corporal ou arquitetura corporal, formato de corpo e tudo mais. E a frase-chave é: a imagem não é sobre ter roupa somente, é sobre sustentar um arquétipo com coerência e com consistência. Essas duas palavras são essenciais, meninas, porque não adianta só ter coerência, como eu falei no arquétipo, está impecável, porém você não tem consistência. Um dia tá com uma coisa, na outra semana com outra, depois de um mês muda, precisa de tempo. Então, as marcas que eu falei para vocês aqui, quantos anos elas estão batendo no mesmo arquétipo, para que hoje a gente veja, olha a propaganda da Pepsi, já ri, sabe? Já entende que é esse arquétipo. Então, é tempo, coerência e consistência aplicando. Bom, primeiro arquétipo do governante, que eu já trouxe esse primeiro arquétipo porque vocês são mulheres líderes, né? Muitas empresárias, mentoras. Então, esse arquétipo carrega esse governo, né? Que a Jenny tanto fala para vocês. A essência, então, é essa estrutura de autoridade, comando, liderança, né? Traz esse respeito, essa credibilidade para quem te vê. As cores, então, são as cores neutras coloridas, que é o preto, azul, marinho, cinza, off-white. Então, são as cores mais sóbrias que carregam essa mensagem também. As linhas e formas, então, são mais alfaiatarias, simetria, estrutura, né? Então, não são peças ajustadas ao corpo, até porque os tecidos, eles são mais encorpados, tecidos nobres, então, couro, linho, lã, seda, algodão. E nós temos duas questões. Em excesso, esse arquétipo ele pode passar um distanciamento, então temos que cuidar os momentos. É por isso que quando eu faço a comunicação visual de cada mentorada, a gente lapida. Esse momento você usa esse arquétipo com mais intensidade. Nesse momento você utiliza menos, porque você pode dar também um distanciamento, tá? Então temos que sempre trazer esse equilíbrio. A estratégia aqui é humanizar com amante ou com cuidador, por exemplo. A gente já vou mostrar para vocês.
O arquétipo do inocente, ele transmite essa pureza, né, essa simplicidade. A leitura que é uma pessoa acessível, confiável e leve. Direto, não precisa ali a rótula, tá? Oi? Alguém falou? Perfeito. Então, ele traz essa leitura mais acessível, confiável e leve para quem está te observando. As cores, basicamente, são cores claras, né? O branco, off-white, bege claras, o bebê, rosa suave. São os tons pastéis, as cores mais clarinhas. As linhas e formas também são linhas retas, suaves, formas mais simples, simétricas, né? Pouca estrutura, pouca rigidez, é mais fluido. Os tecidos também acompanham. Então, algodão, linho leve, viscose, peças macias. E, né, a advertência aqui é que, em excesso, esse arquétipo pode passar a uma imagem mais frágil, muito inocente, muito infantil. Então, cuidado. A estratégia é sempre utilizar com arquétipo secundário. Então, esse equilíbrio é importante. Vocês entenderem cada um. O explorador, como eu falei do Jeep, passa essa autonomia, liberdade, autenticidade. A leitura é que é uma mulher moderna, descolada, né, independente, viajada. Tons mais terrosos, né, o verde, caramelo, caqui. Linhas soltas, cortes mais utilitários e a simetria leve. Os tecidos acompanham essa dinâmica, que é o sarja, o jeans, o couro, o algodão rústico. O excesso pode transmitir um pouco de desleixo, uma despreocupação. Por isso que a gente precisa equilibrar aqui como um criador e com uma pitada do governante para continuar passando a autoridade necessária, né? Porque nós estamos falando aqui com empresárias, com profissionais. Então, sempre precisamos alinhar com essa perspectiva da credibilidade para as tuas clientes. O sábio naturalmente ele carrega, como eu falei do Google, né, o conhecimento, a clareza, a reflexão. A leitura que é uma pessoa inteligente, que tem profundidade, passa credibilidade. As cores também são cores mais neutras, profundas, né, o cinza, azul profundo, vinho, off-white, ou as cores mais clarinhas. Linhas limpas, cortes mais clássicos também, pouca informação, tá? A gente vai ter sempre uma lã fria com um coletinho, uma alfaiataria e tecidos de toque mais seco. O problema é o mesmo do governante, pode causar um distanciamento, né? Aquela pessoa, né, é muito intocável. Então, aqui vale suavizar com o amante ou com o inocente também. Arquétipo do herói, ele transmite a essência da força da ação e da superação. Como eu falei, tem uma história, né, para transmitir para as pessoas que você superou algo, você, né, enfrentou alguma coisa e venceu. Então traz essa liderança, determinação, uma pessoa que, né, é guerreira, que venceu na vida mesmo. As cores são vermelho, azul marinho, preto, branco. Linhas e formas, linhas retas e angulares. Estrutura mais nos ombros, né, que traz essa angulação aqui no ombro. E os cortes são mais retos e firmes. É aquele estilo mais fashionista. Tecidos mais encorpados, tecnológicos e com bastante estrutura. O excesso também pode trazer uma rigidez e ser um pouco masculino, então temos que lapidar, principalmente se você puder associar com o amante, que é mais feminino nessa comunicação. Agora o arquétipo fora da lei. O arquétipo fora da lei, naturalmente, ele traz essa provocação, né? Então aquela pessoa revolucionária, que é radical, disruptiva, né, que é ousada e independente. As cores são preto, vermelho, escuro, grafite. Linhas e formas, assimetria, então são peças mais assimétricas, com contraste, recortes marcantes e principalmente esse tom mais, às vezes até com rasgado, algumas estampas assim um pouco mais dark também. Tecidos couro, vinil, jeans pesado, né, jeans rasgado. O excesso, obviamente, ele é mais agressivo, tem que cuidar muito com esse arquétipo e usar pontualmente. A gente tem uma marca que faz muito, que fazia principalmente anos passados, que é a Balenciaga, e esse último desfile trocou agora o diretor criativo, tá mais leve, porque estava muito pesado. Então temos que cuidar muito com isso também. O arquétipo do mago.
Basicamente, ele traz essa visão de mistério e transformação. Também tem essa leitura de profundidade, de intuição e esse lado mais espiritual, né? Então, as cores são roxas, azul, petróleo, verde escuro, dourado ou até os tons terrosos. As linhas, vocês veem que é uma comunicação mais fluida, com movimento, sobreposições, né? Então, usa muito a seda, o veludo, tecidos com um brilho sutil. O excesso pode parecer etéreo demais, então uma pessoa só espiritual somente, né? Não está na realidade. E aqui é legal ancorar com o governante. Assim, você é espiritual, mas você também governa, né, a sua imagem e consegue governar o físico também, não fica somente no espiritual. O arquétipo do amante, que a gente fala que é o sensual na medida certa, né? Então ele traz essa conexão, esse afeto, né, das sensações visuais também. E a leitura, que é esse magnetismo natural da mulher, a presença, né? Aquela mulher que chega, todo mundo olha, porque ela é magnética. As cores são o vermelho, o vinho, né? O rosa queimado, nude, ou o próprio preto profundo também. As linhas, elas são mais ajustadas ao corpo, né? Tem mais curvatura, mais pele à mostra também e fluidez. Então, temos mais seda, cetim, as malhas mais macias. E o excesso, obviamente, aqui nós temos que cuidar com a sensualização, principalmente nos negócios, quando a gente quer passar credibilidade. E por isso que o equilíbrio, aqui ou com o herói ou com o governante, dá um match. Porque o sensual, ele é magnético. É interessante carregar ele na medida certa. Finalizando já praticamente com o prestativo, nós temos então, como eu falei, da Unimed, do John, proteção, Johnson & Johnson, né? Proteção, empatia, serviço. Estou aqui para servir você. Então, basicamente, ele acolhe, traz confiança. O pessoal da área da saúde utiliza muito o arquétipo do prestativo. Então, são os tons mais clarinhos, né? O verde suave, o bege, tom pastel, azul clarinho também. As formas são mais arredondadas, cortes confortáveis. Aqui é o conforto em primeiro lugar. Então, tricôs, algodão, tecidos macios. O excesso, cuidado, pode trazer um apagamento. Então, às vezes a pessoa que é muito boazinha é vista, né, como boba. Então, muito cuidado. Tem que combinar aqui com pontos do governante para trazer esse acolhimento, mas, sabe, até aqui você chega. Depois tem esse arquétipo do governante. O criador, ele carrega essa expressão de originalidade e estética. Então, é aquela pessoa criativa, com a visão artística, traz combinações mais inusitadas e os tons são mais vibrantes. Então, o design diferenciado, ela faz sobreposições, modelagens diferentes, volumes, recortes, camadas. Os tecidos também são variados, couro com renda, com drapeado. E o excesso, claro, se a pessoa ela carrega essa essência, tá tudo bem, ela carrega essa essência criativa. Mas se a pessoa é uma pessoa muito lá do arquétipo prestativo inocente, muito quietinha, calminha, e ela chegar com um look bafônico, vai trazer um ruído. Por isso que eu sempre falo de sustentar o arquétipo, tem que ser de acordo com a sua essência. Então, quando eu faço análise de estilo das mulheres, eu dou um questionário e ela vai falar a essência dela para mim entender quem ela é e assim identificar o arquétipo. Não pode ser um personagem, não dá certo. Então a gente tem que ter essa coerência entre quem nós somos e como nós queremos se apresentar. O Bobo da Corte, obviamente, traz essa leveza, humor, né? Então ele é carismático, é acessível demais, né? As cores vivas, então as estampas criativas. Também ele é muito parecido com o criador, mas ele traz uma pegada mais humorada, formas mais lúdicas. O problema é basicamente também muito próximo ao criador e também pode parecer um pouco desleixado, assim, falta de seriedade. Então, um profissional, por exemplo, de direito, um médico, né? Por mais que sejam pessoas carismáticas, engraçadas, a gente tem que cuidar muito, porque se ele chegar com smile, né, com estampas muito criativas, assim, engraçadas, pode deixar ele meio desfavorável
lá no seu trabalho. Então, usar também pontualmente. Aqui eu gosto de trazer ele mais como uma característica da essência, né? Então, a pessoa que é engraçada, não precisa passar isso nas roupas, mas ela é naturalmente assim. E finalizando aqui com pessoa comum, que é basicamente a pessoa normal, né? Então, basicamente, o homem e mulher do dia a dia. Cores azul médio, cinza bege, verde oliva. Cortes são mais simples, são mais funcionais. Os tecidos com malhas, algodão, jeans. E o excesso, obviamente, pode carregar esse ar mais invisível. Então, tomar cuidado. Se a pessoa se apaga muito, ela não é vista. Então, temos que lapidar a presença. Em alguns momentos, usar essa pessoa comum, mas em outro momento, talvez o governante ou o prestativo, né? Temos que estar sempre trocando e alinhando aqui os arquétipos.